Imagine esta cena. Você cuidou das suas mudas de pepino com tanto carinho e dedicação. Cada brotinho estava sob sua vigilância. Elas estavam ali, na janela, firmes, verdes, repletas de vida. Mas eis que, faltando apenas uma semana para o transplante definitivo para a terra, você percebe, as folhas começam a amarelar, os caules ficam finos e caídos. Situação familiar? Tenho certeza que é o drama de muitos. Hoje, vamos desvendar o grande segredo dos jardineiros. Porque os pepinos começam a adoecer muito antes de sequer conhecerem o canteiro. E eu prometo, até o final deste vídeo, você vai descobrir os inimigos ocultos das suas mudas, aqueles que você talvez nem suspeitasse que existiam. Prepare-se, vamos começar uma verdadeira investigação que pode salvar a sua colheita futura. Antes de mergulharmos nos erros específicos, precisamos entender algo simples, mas crucial. O período de muda, para o pepino, é a sua infância. É neste momento que se constrói o alicerce da saúde para o resto da vida. O broto jovem, assim como um bebê, é incrivelmente vulnerável. Ele ainda não possui um sistema radicular forte o suficiente para resistir à seca ou ao excesso de água. Seu caule fino e suas folhinhas delicadas são presas fáceis para fungos e bactérias. Qualquer estresse, seja uma mudança brusca de temperatura, uma corrente de ar ou falta de luz, não apenas retarda o crescimento, mas ataca diretamente o seu sistema imunológico. É por isso que os erros cometidos nesta fase inicial são muitas vezes fatais. Uma planta que adoeceu na infância jamais renderá a colheita que você esperava, mesmo que você depois crie condições ideais na estufa. Lembre-se, um começo saudável é 90% do sucesso. Pois bem, o primeiro e mais sorrateiro problema, a raiz de tudo, são as sementes contaminadas. Muita gente acredita que uma sementinha é completamente estéril, mas isso é um tremendo engano. Imagine a semente não só como o embrião da futura planta, mas sim como uma minúscula cápsula de transporte. E nessa cápsula, como verdadeiros passageiros clandestinos, podem viajar esporos de fungos e bactérias. Os agentes causadores de doenças terríveis, como a fusariose, a antracnose, a bacteriose e o míldio, conseguem se preservar perfeitamente na casca da semente. Eles chegam ali ainda na planta-mãe, ou durante a colheita e o processamento dos grãos. E aí você planta essa semente que, aparentemente, está completamente saudável. Ela pode, inclusive, simplesmente não germinar, apodrecendo debaixo da terra. Ou então, ela até brota, mas os patógenos se ativam imediatamente naquele ambiente quente e úmido, fazendo com que a muda nasça doente e fraca. O mais frustrante é que diferenciar visualmente uma semente saudável de uma contaminada é praticamente impossível. Por isso, a confiança cega na qualidade das sementes que você compra é o primeiro grande erro. Uma vez que já sabemos que as sementes podem carregar doenças, a pergunta lógica é: o que podemos fazer? A resposta é simples: fazer o tratamento pré-sementeira, ou seja, a desinfecção. Este é um passo obrigatório que elimina uma enorme quantidade de problemas futuros. O método mais antigo e comprovado é a imersão numa solução a 1% de permanganato de potássio, vulgarmente conhecido como manganês. Coloque as sementes num saquinho de gaze, mergulhe-as na solução de cor rosa escura por 20 a 30 minutos e depois lave-as bem com água limpa. Outra forma eficaz é usar peróxido de hidrogênio, a popular água oxigenada, a 3%. Não precisa de diluir, basta mergulhar as sementes por 10 a 15 minutos. O peróxido não só elimina os agentes patogênicos, como também estimula a germinação. Para quem confia na ciência moderna, há desinfetantes biológicos e químicos específicos, muitos deles à base de bacilos, subtilis ou tricoderma. Preparações como o fitosporin ou a lirin B criam uma película protetora de micro-organismos benéficos na superfície da semente,
impedindo o desenvolvimento de fungos patogênicos. Independentemente do método que escolher, lembre-se, estes meros 15 minutos de trabalho simples vão poupar-lhe semanas de luta contra doenças das plântulas. Agora, vamos desmistificar um mito muito popular e caro. O mito é o seguinte: se eu comprar sementes caras, profissionais, peletizadas ou revestidas, em embalagens bonitas, elas são 100% saudáveis e não precisam de tratamento. Isso não é totalmente verdade. Sim, grandes produtores realmente tratam as sementes, cobrindo-as com uma película protetora e nutritiva especial. Essas sementes são frequentemente coloridas em tons vibrantes, verde, azul ou vermelho. E, de fato, você não deve deixá-las de molho em manganês ou estimulantes, pois isso acabaria removendo toda essa camada de proteção. No entanto, ninguém pode lhe dar 100% de garantia de que, no caminho da fábrica até o seu parapeito, as sementes não entraram em contato com algum tipo de patógeno. As condições de armazenamento nos armazéns, as mudanças de umidade, a própria embalagem, tudo isso representa riscos potenciais. Além disso, nem todas as sementes coloridas foram realmente tratadas com fungicidas. Às vezes, é apenas uma jogada de marketing. Por isso, se você busca segurança máxima, é melhor optar por métodos de proteção biológica que não danifiquem o revestimento. Por exemplo, você pode borrifar as mudas que já brotaram com uma solução de fitospirina ou outro produto similar. Em resumo, não confie cegamente apenas na embalagem bonita. O segundo grande erro é a escolha errada do substrato. Muitos jardineiros novatos cometem este erro com a melhor das intenções. Eles pegam a terra mais fértil e escura da própria horta. Afinal, o que pode ser melhor para a planta do que a sua terra natal? Na verdade, isso pode ser uma armadilha mortal. Ao longo dos anos, a terra do jardim acumulou uma enorme quantidade de esporos de fungos, que causam a podridão radicular e a famigerada doença do pé negro, além de ovos e larvas de pragas, como o ácaro vermelho ou as moscas do solo. Para uma planta adulta em campo aberto, isto não é tão grave, ela já tem a sua imunidade. Mas para uma plântula delicada no espaço fechado de um vaso, é uma verdadeira bomba relógio. Os substratos comerciais mais baratos que encontramos nas lojas não são muito melhores. Muitas vezes, estes são feitos à base de turfa de baixa qualidade, que é excessivamente ácida, compacta-se com facilidade e não permite que o ar e a água circulem corretamente. Num substrato assim, as raízes das mudas jovens simplesmente asfixiam e começam a apodrecer. Portanto, a escolha e a preparação do substrato são uma etapa tão crucial quanto o tratamento das sementes. A economia no substrato acaba sempre por sair cara. Ok, já percebemos que o substrato pode ser uma fonte de problemas. Mas como podemos torná-lo seguro e, ao mesmo tempo, nutritivo? A chave está na esterilização. Sim, o substrato para mudas deve ser desinfetado, assim como fazemos com as sementes. Existem vários métodos comprovados para isso. O primeiro e mais confiável é a esterilização no forno. Espalhe o substrato em uma assadeira, em uma camada de no máximo 5 centímetros. Umedeça levemente e leve ao forno pré-aquecido a 90 ou 100 graus, por 30 a 40 minutos. Este método elimina praticamente tudo: esporos de fungos, larvas de pragas e sementes de ervas daninhas. Contudo, há um ponto negativo. Junto com os organismos nocivos, a microflora benéfica também morre. O segundo método é o congelamento. Coloque o saco de terra em um congelador, ou em um local com geada intensa, por alguns dias. Este método é menos eficaz contra certas doenças, mas é mais suave e menos agressivo para o substrato. O terceiro método é regar com água fervente ou com uma solução de permanganato de potássio. Ele desinfeta bem, mas atua principalmente na camada superficial.
A abordagem mais moderna é regar o substrato com uma solução de fungicidas, por exemplo, o Previcur Energy, ou inocular o solo com fungos benéficos, como a tricoderma. Estes micro-organismos irão suprimir o desenvolvimento de patógenos e criar um ambiente saudável para as raízes. A desinfecção é só metade do trabalho. O substrato para as sementes de pepino precisa ter características bem específicas. Os pepinos preferem um solo leve, solto, com boa capacidade de retenção de água e excelente aeração, além de ter um pH neutro, ou seja, entre 6,5 e 7. É possível criar esse coquetel ideal em casa. A base geralmente é a turfa de esfagno, ou turfa alta, que é solta e retém bem a umidade. A ela adicionamos humus ou verme composto para fornecer os nutrientes necessários. Para que o substrato fique mais areado e não compacte, é essencial adicionar agentes de aeração, como areia de rio, perlita ou vermiculita. A perlita ajuda a deixar a mistura leve e fofa. Já a vermiculita, além de garantir a leveza, tem a capacidade de absorver o excesso de água e nutrientes, liberando-os gradualmente para as raízes. Uma proporção ideal aproximada seria 2 partes de turfa, 1 parte de humus e 1 parte de areia ou perlita. Para cada balde dessa mistura, é útil adicionar 1 copo de cinzas de madeira. Isso serve como fonte de potássio, um leve antisséptico e ajuda a corrigir a acidez. Um substrato bem formulado é a garantia de um sistema radicular forte e, consequentemente, da saúde plena de toda a sua planta. Vamos para o terceiro problema, a escolha errada do recipiente para as mudas. Parece que não faz diferença em qual copinho elas vão crescer, certo? Mas a diferença é brutal. O erro mais comum é plantar uma semente minúscula num vaso grande demais. Aquela lógica de dar espaço para crescer simplesmente não funciona neste caso. Num volume grande de substrato, as raízes fracas não conseguem absorver toda a umidade. O resultado é que o solo fica encharcado, começam a desenvolver-se fungos patogênicos e as raízes acabam por apodrecer. A situação inversa, um recipiente pequeno demais, também é péssima. As raízes ficam apertadas, formam um emaranhado denso e o crescimento da planta estagna. Outro erro crucial é a ausência de furos de drenagem. Qualquer substrato, mesmo o melhor que exista, num vaso sem furos no fundo, transforma-se num pântano logo após a primeira rega. A água não tem para onde ir, o ar não circula, e as raízes sufocam e morrem em poucos dias. Esta é, aliás, uma das principais razões para a morte súbita de mudas que pareciam perfeitamente saudáveis. O material do recipiente também é importante. Os vasos de barro são bons, mas o substrato seca muito rapidamente. Já o plástico preto, quando exposto numa janela ensolarada, pode sobreaquecer de tal forma que prejudica seriamente as raízes. Afinal, como deve ser o recipiente ideal para as mudas de pepino? Vamos começar pelo mais importante. Todo e qualquer recipiente deve, obrigatoriamente, ter furos de drenagem no fundo. Se não houver, faça você mesmo, utilizando um prego quente ou uma sovela. Para a fase inicial, que vai da semeadura até o surgimento de 1 ou 2 folhas verdadeiras, recipientes pequenos, com cerca de 200 ml de volume, são perfeitos. Podem ser as bandejas de sementeiras específicas, copos plásticos comuns ou os práticos vasos de turfa. As bandejas são convenientes porque ocupam pouco espaço. Já os vasos de turfa são ótimos, pois permitem que as mudas sejam plantadas diretamente no solo, sem precisar remover o vaso e, assim, sem danificar as raízes. No entanto, há um ponto negativo. Suas paredes evaporam a umidade rapidamente, o que exige regas mais frequentes. Quando a muda crescer e suas raízes preencherem todo o volume do recipiente, é hora de transplantá-la para um vaso maior,
com cerca de 500 a 800 mililitros. Este processo é chamado de repicagem ou transplante. É crucial fazer isso com muito cuidado, preservando o torrão de terra para minimizar o estresse da planta. Escolher o volume certo do vaso em cada etapa do crescimento é a garantia de que o sistema radicular se desenvolverá da maneira correta. O quarto erro grave, cometido na busca por quantidade, é a sementeira excessivamente densa. Ao semearmos muitas sementes na mesma bandeja, pensamos que estamos economizando espaço e tempo. Mas, na verdade, estamos criando uma verdadeira selva, onde se desenrola uma luta feroz pela sobrevivência. As plantas sofrem de uma carência crítica de luz e começam a esticar-se rapidamente, competindo umas com as outras para alcançar o topo. O resultado são caules longos, finos e extremamente frágeis, mas o pior cenário acontece no solo e junto à sua superfície. Devido à má circulação de ar na camada inferior, cria-se um excesso de umidade, condições perfeitas para o desenvolvimento de doenças fúngicas e, em primeiro lugar, para o famoso tombamento ou podridão do colo. Esta é uma doença onde a parte basal do caule escurece, afina e apodrece. A planta simplesmente cai, e salvá-la torna-se impossível. A doença espalha-se à velocidade da luz, e em apenas alguns dias, pode-se perder a totalidade das mudas. Adicionalmente, em plantios densos, as raízes ficam firmemente entrelaçadas. No momento do repique ou transplante, é muito fácil danificá-las, o que atrasará significativamente o desenvolvimento das suas plântulas. Para evitar problemas causados pela sementeira demasiado densa, temos dois métodos principais. O primeiro é semear diretamente em recipientes individuais, colocando apenas uma ou duas sementes em cada. Se ambas as sementes germinarem, a plântula mais fraca deve ser cuidadosamente cortada com uma tesoura junto ao nível do solo. É crucial não a arrancar, para não danificar as raízes daquela que vai permanecer. Este método é ideal para culturas como o pepino, já que toleram muito mal o transplante e qualquer dano radicular. O segundo método, caso tenha semeado as sementes num tabuleiro comum, é o repique atempado. O repique, que é a transferência das plântulas para vasos individuais, deve ser feito quando estas atingirem a fase de uma ou duas folhas verdadeiras. Atenção! Não as folhas cotiledonares, mas sim as folhas verdadeiras, aquelas com o formato já característico. Neste ponto, o sistema radicular da planta já está suficientemente desenvolvido para suportar a mudança. É essencial realizar este procedimento com muito cuidado. Primeiro, regue bem a terra para que fique macia. De seguida, usando uma pequena pá de jardinagem, ou até mesmo um garfo comum, retire cada plântula juntamente com o seu torrão de terra e transfira-a para o vaso preparado. Procure tocar nas raízes o mínimo possível. Após o repique, as mudas devem ser regadas e colocadas num local sem luz solar direta por alguns dias, para que possam recuperar do estresse da mudança. O quinto erro crucial é o desrespeito ao regime de temperatura ideal. O pepino é uma planta que adora calor, originária das regiões tropicais. Por isso, é extremamente sensível ao frio e às quedas bruscas de temperatura. O lugar mais perigoso para as mudas é, sem dúvida, o peitoril frio da janela. Mesmo que o ambiente esteja aquecido, o vidro da janela irradia muito frio, e a temperatura do substrato nos vasinhos pode cair de 5 a 10 graus abaixo da temperatura do ar. Se o solo esfriar, as raízes param de sugar a água e os nutrientes, mesmo que o substrato esteja molhado. A planta entra em estresse, sua imunidade despenca, e ela se torna um alvo fácil para a podridão radicular. O outro extremo, por sua vez, é colocar a muda logo acima de um aquecedor ou radiador quente. O ar quente e seco desidrata as folhas, o substrato resseca num piscar de olhos, e as raízes podem, inclusive, sofrer uma verdadeira queimadura. Qualquer flutuação brusca, como quando você abre a janela para ventilar
e um sopro de ar gelado atinge as mudas, causa um choque imenso para este ser tropical tão delicado. Em resposta a todo esse estresse, a planta pode simplesmente parar de se desenvolver, derrubar as folhas ou, no pior dos casos, acabar morrendo. Afinal, qual é a temperatura ideal para as mudas de pepino? Este é um tema que tem seus truques. Logo após a sementeira e até as plântulas começarem a germinar, é melhor manter a caixa num local bem quente, com a temperatura entre 25 e 28 graus. Pode cobri-la com um filme plástico para criar o chamado efeito estufa. Assim que surgirem os primeiros brotos, remova imediatamente o filme e baixe drasticamente a temperatura, 18 a 20 graus durante o dia e 16 a 18 à noite. Fazemos isto durante 3 ou 4 dias, para evitar que as mudas se estiquem demais. Depois disso, a temperatura deve ser aumentada novamente. O regime ideal para o crescimento contínuo é 22 a 24 graus num dia de sol, 20 a 22 num dia nublado e 18 a 20 graus durante a noite. É muito importante garantir esta pequena variação entre a temperatura diurna e noturna. Isto porque, à noite, a planta descansa e começa a preparar a futura colheita. E, 1 ou 2 semanas antes de plantar no solo, deve começar a aclimatar as mudas. Leve-as para a varanda ou para a estufa, primeiro por 1 hora, depois por 2, acostumando-as gradualmente às condições externas. Isto vai ajudar a evitar o choque do transplante. O sexto erro que pode destruir até a muda mais forte em apenas alguns dias é a irrigação inadequada. Aqui, como em tudo, 2 extremos são perigosos. O primeiro, e o mais comum, é o excesso de água. Os jardineiros iniciantes, com medo de que suas mudas sequem, regam-nas todos os dias, transformando o substrato dos vasos num pântano intransitável. Neste ambiente, as raízes não conseguem respirar. Elas literalmente sufocam, param de funcionar e começam a apodrecer. Isso se reflete imediatamente nas folhas. Elas ficam flácidas e caem, mesmo que o solo esteja encharcado. Este é um sinal claro de que as raízes estão morrendo. O segundo extremo é a falta de água, ou seja, regar de menos. A secagem total do torrão de terra também é fatal. As pequenas raízes absorventes morrem, e mesmo depois de regar, a planta precisa de muito tempo para se recuperar. Outro erro grave é regar com água fria, direto da torneira. Para o pepino, que adora calor, isso é o mesmo que tomar um choque ou um banho gelado. As raízes sofrem um choque térmico e param de funcionar. Esse tipo de rega provoca o desenvolvimento de podridão da raiz e outras doenças. Como encontrar o ponto de equilíbrio ideal na rega? Existem algumas regras simples. Primeira regra: só regue quando a camada superficial do substrato, a terra, no vaso estiver seca em 1 ou 2 centímetros. Verificar isso é muito fácil. Basta tocar a terra com o dedo. Segunda regra: o melhor horário para regar é pela manhã. Durante o dia, a planta utiliza ativamente a água para a fotossíntese, e o excesso de umidade consegue evaporar antes do período noturno. Regar à noite cria um ambiente de alta umidade, o que pode provocar doenças fúngicas. A terceira e mais crucial regra: a água para a rega deve ser morna, alguns graus mais quente do que a temperatura ambiente. O ideal é 25 graus. Além disso, ela deve ser deixada em repouso para que o cloro evapore. Quarta regra: regue com cuidado, diretamente na base da planta, evitando molhar as folhas e, principalmente, o ponto de crescimento. O ideal é usar um regador pequeno, com bico fino, ou uma seringa. A rega deve ser abundante, garantindo que todo o torrão fique úmido e que o excesso de água escorra pelos furos de drenagem. Meia hora após a rega, é fundamental esvaziar o prato do vaso. A sétima dificuldade, e é uma que toda a gente que cultiva sementes no parapeito da janela conhece bem,
é a insuficiência de luz. No final do inverno e início da primavera, o período de luz é muito curto e a intensidade do sol é naturalmente baixa. A luz que entra pela janela é para os pepinos terrivelmente insuficiente. O resultado imediato é que o mecanismo de sobrevivência é ativado. A planta estica-se desesperadamente em direção à fonte de luz. Ela gasta toda a sua energia, não no desenvolvimento das raízes ou no engrossamento do caule, mas sim no crescimento dos entrenós, o espaço entre uma folha e outra. A muda torna-se então longa e pálida, com um caule fino e muito frágil, incapaz de suportar o peso das suas próprias folhas. Uma planta nestas condições não só tem um aspecto feio, como está extremamente fraca. O seu metabolismo fica comprometido e torna-se um alvo fácil para qualquer tipo de doença. Mesmo que esta muda sobreviva ao transplante, ela vai demorar muito tempo a recuperar e a adaptar-se, e muito provavelmente nunca dará uma boa colheita. Lembre-se, a luz não é apenas uma simples iluminação para a planta, é a energia essencial para a vida, é o combustível da fotossíntese, e sem ela, o desenvolvimento normal é simplesmente impossível. O que fazer quando a luz natural na sua janela não é suficiente? A resposta é simples: luz suplementar. Hoje em dia, o uso de lâmpadas de crescimento, fitolâmpadas, já não é um luxo, mas sim uma necessidade premente para conseguir obter plântulas de qualidade. Mas que tipo de lâmpadas devemos escolher? As mais indicadas são as lâmpadas de espectro total. Elas fornecem uma luz que se assemelha o máximo possível à luz solar natural e são ideais para todas as fases de desenvolvimento da planta. Existem também as lâmpadas bicolores, que emitem luz nos espectros vermelho e azul. O espectro azul é crucial na fase inicial para o desenvolvimento das raízes e para evitar que as plântulas fiquem estioladas. O vermelho, por sua vez, é essencial para o crescimento da massa foliar e para a futura floração. A lâmpada deve ser posicionada estritamente por cima das plantas, mantendo uma distância de 15 a 20 centímetros das pontas. À medida que as plântulas crescem, a lâmpada deve ser gradualmente elevada. E por quanto tempo se deve iluminar? As plântulas de pepino, por exemplo, necessitam de um período de luz de 12 a 14 horas por dia. Ou seja, se a luz natural só lhes proporciona 8 horas de claridade, será necessário complementar com mais 4 a 6 horas de iluminação, distribuídas entre a manhã e o final do dia. A utilização de lâmpadas de crescimento permite obter plântulas mais robustas e fortes, com um sistema radicular potente e folhas de um verde escuro e saudável. A oitava ameaça, e muitas vezes a mais subestimada, são as correntes de ar. Muita gente confunde ventilação com corrente de ar. Uma leve movimentação do ar é benéfica para as plântulas, ajuda a fortalecer os caules e evita o excesso de umidade. No entanto, a corrente de ar, ou seja, aquele fluxo repentino de ar frio, é fatal para os pepinos. Se abrir a janela num dia de muito frio e um jacto de ar gélido atingir as folhas tenras, elas sofrem microqueimaduras por frio. Isto gera um estresse enorme que pode levar ao amarelecimento e à morte das folhas. Mas o mais perigoso é o que acontece na frente invisível. O arrefecimento repentino, mesmo que dure pouco tempo, enfraquece o sistema imunitário da planta. No ar das nossas casas, estão sempre presentes esporos de vários fungos. Quando a planta está forte e saudável, os seus mecanismos de defesa conseguem lidar com eles. Mas se ela enfraquecer devido ao estresse provocado pela corrente de ar, estes agentes patogênicos atacam imediatamente. Isto é especialmente perigoso quando combinado com umidade elevada. O resultado é que uma simples ventilação, aparentemente inofensiva, pode desencadear o míldio pulverulento, oídio, ou outras doenças fúngicas. Portanto, deve arejar o compartimento onde tem as plântulas com muito cuidado. Retire as caixas do parapeito da janela,
ou então abra a ventilação num compartimento adjacente. O nono erro está relacionado com a nutrição. Aqui, tal como acontece na rega, os horticultores tendem a cometer dois erros graves. Ou deixam as mudas passar fome, ou as alimentam em demasia. Na primeira situação, as mudas crescem em substratos pobres, com falta de nutrientes essenciais. A própria planta sinaliza o problema através do seu aspecto. Se as folhas inferiores amarelecem e secam, é sinal de carência de azoto. O aparecimento de manchas amarelas e o facto de as folhas se tornarem mais pequenas indicam déficit de magnésio. Já um tom arroxeado ou púrpura aponta para a falta de fósforo. Uma planta mal nutrida torna-se fraca e incapaz de combater doenças. O outro extremo é o excesso de fertilização. Na tentativa de fazer o melhor, algumas pessoas começam a usar adubo quase desde o primeiro dia, muitas vezes recorrendo a soluções demasiado concentradas. Isto é algo que não se deve fazer, de forma alguma. O excesso de nutrientes, sobretudo de azoto, leva a que a muda se desenvolva em demasia, criando folhas enormes em detrimento das raízes. Além disso, uma elevada concentração de sais no substrato pode provocar uma queimadura química nas raízes mais sensíveis. Como resultado, a planta deixa de conseguir absorver água, murcha e corre o risco de morrer. Nesses casos, as folhas podem enrolar-se e desenvolver uma margem seca nas bordas. Afinal, quando e com o que devemos fertilizar as mudas de pepino? A regra principal é que a primeira fertilização só deve ocorrer quando as plântulas desenvolverem 2 a 3 pares de folhas verdadeiras e bem formadas. Até esse momento, elas têm mais do que nutrientes suficientes, que estão armazenados tanto na semente quanto no próprio substrato. Para a primeira fertilização, o ideal é usar fertilizantes complexos específicos para as mudas, que contêm todos os elementos essenciais e equilibrados: nitrogênio, fósforo e potássio. É crucial respeitar a dosagem. A concentração da solução para as plântulas deve ser sempre metade daquela recomendada nas instruções para plantas adultas. É muito mais perigoso sobrecarregar as plantas nesta fase do que lhes dar de menos. Aplique o fertilizante apenas após a rega, sobre o solo úmido, para não correr o risco de queimar as raízes. As fertilizações devem ser feitas a cada 10 a 12 dias. Se for um adepto da agricultura orgânica, pode utilizar uma solução fraca de humus de minhoca ou o chá, a infusão, de cinza de madeira. Lembre-se sempre, a nutrição deve ser moderada e, acima de tudo, equilibrada. Só dessa forma, irá garantir mudas vigorosas e realmente saudáveis. E por fim, o 10º problema que pode surgir do nada são as pragas ocultas. Mesmo num apartamento urbano, supostamente estéril, as suas mudas não estão a salvo de uma infestação. O hóspede indesejado mais frequente é o ácaro-aranha. Estes aracnídeos microscópicos podem ser trazidos com um ramo de flores, na roupa, ou até mesmo com uma rajada de vento pela janela aberta. Eles se instalam na parte inferior das folhas e sugam a seiva. O primeiro sinal de que estão presentes são pequenos pontos claros nas folhas. Mais tarde, uma teia fina aparece na planta. Se não forem tomadas medidas a tempo, o ácaro se multiplica rapidamente e é capaz de destruir todas as suas mudas. Outra praga comum é o pulgão. Ele também pode entrar na casa através de plantas de interior ou de outras fontes. Os pulgões formam colônias inteiras nos brotos e folhas jovens, sugando a seiva e enfraquecendo a planta. Além disso, nas suas secreções doces, o conhecido mel de melada, desenvolve-se o fungo fuliginoso. Não é fácil detectar estas pragas numa fase inicial. Por isso, você deve inspecionar as suas mudas regularmente e com atenção, olhando por baixo de cada folha, de preferência com o auxílio de uma lupa. Pois bem, vamos fazer um resumo da nossa investigação. Como pudemos ver, a saúde dos pepinos não é definida no canteiro,
mas muito antes disso, na sua janela. É um conjunto de fatores, onde nenhum detalhe é insignificante. Descobrimos que as próprias sementes podem trazer uma ameaça mortal e aprendemos a desinfetá-las corretamente. Percebemos que a terra do jardim não é a melhor escolha para mudas tão delicadas e vimos como preparar o solo adequado e seguro. Concluímos que a rega, a temperatura e a luz são os 3 pilares que sustentam a imunidade das plantas jovens, e qualquer erro nessa área pode ser fatal. Semeadura muito densa, vasos inadequados, correntes de ar, falta ou excesso de nutrientes, tudo isso são os tijolos que constroem a futura colheita abundante ou uma amarga decepção. A principal conclusão que devemos tirar é a seguinte: cultivar mudas exige atenção, conhecimento e carinho. Não é apenas semear e esperar, é uma verdadeira ciência e uma arte. Espero que as nossas dicas ajudem você a evitar esses erros irritantes. Obrigado por assistir este vídeo até o fim. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se o conteúdo foi útil para você. E agora, uma pergunta para você. Quais foram os problemas que você enfrentou ao cultivar suas mudas de pepino? Conte-nos a sua experiência nos comentários. Vamos ajudar uns aos outros com dicas.